E aí, pessoal, vamos então fazer o nosso lançamento agora de esgoto no KeyBuilder. Lembrando que eu vou utilizar o mesmo projeto que eu utilizei nas duas videoaulas anteriores para fazer o projeto hidráulico, que é um projeto muito parecido com o projeto que vocês estão desenvolvendo aí para mim. Nesse novo arquivo, né, eu limpei todas aquelas tubulações de hidráulico, não que isso poderia atrapalhar lá e inviabilizar o lançamento, não, mas por questão aqui didática, para ficar mais claro para vocês, nós passarmos apenas tubulações de esgoto. Eu vou lançar, como eu tenho dois banheiros aqui, eu vou lançar cada banheiro de uma forma diferente, só para vocês terem mais de um modelo, mais de um exemplo. Mas os banheiros de vocês, se eles forem todos idênticos e a descida do tubo de queda for do mesmo lado do banheiro ou do lado contrário em todos os 4 banheiros, vocês podem adotar um tipo de lançamento só para todos, que aí você otimiza e padroniza o seu projeto. Então aqui, ó, nesse primeiro banheiro aqui, o que eu vou fazer? Eu vou definir esse canto aqui como um shaft, né? Então quer dizer, ali paralela à minha janela, vou duplicar ali a minha parede, fazer um shaft para que eu possa descer tanto o tubo de queda, quanto elevar ali minha coluna de ventilação para os pavimentos acima. Já no outro banheiro, o que eu fiz? Um outro tipo de lançamento que costuma acontecer muito, que é o pessoal ou fazer um shaft aqui de frente ao banheiro, ou fazer um shaft aqui na parte atrás do chuveiro, ou na frente ou atrás do chuveiro. De fora a fora, que aí quando você põe o box, isso acaba parecendo um modelo mesmo, e não que foi necessário por causa de um shaft. Então isso é muito comum em apartamentos. Por que eu não escolhi fazer aqui de frente o chuveiro? Porque eu tenho os meus pilares lá no térreo, e é uma coisa que vocês teriam que verificar. Se você compatibilizar aqui e observar no térreo, eu tenho aqui as minhas colunas, né? E eu não poderia, por exemplo, optar por descer aqui, ó, um tubo de queda desse lado. Poderia falar, eu vou fazer um shaft aqui de frente, fazia um shaft aqui, certo? Colocava um tubo aqui e resolvido. Não, se você copiar esse tubo aqui para o pavimento de baixo, olha lá, ó. Olha onde ele iria aparecer. Então isso aí é um erro grave que costuma acontecer quando a pessoa está aprendendo. Então você tem que definir onde você vai descer esse tubo de queda. Para evitar ao máximo, você tem que fazer curvas e mudanças de direção nesse tubo de queda. Então fica viável você descer já próximo ao pilar. Então se esse é um pilar contínuo que tem tanto no pavimento térreo quanto em todos os pavimentos tipos, defina a descida do tubo de queda nessa região, certo? Poderia também até ser aqui um shaft dentro do quarto. Também estaria ali em volta do meu pilar. Porém, a existência de uma viga passando nesse ponto acabaria que se tornaria mais fácil você descer esse tubo de queda dentro do próprio banheiro, para não precisar passar tubos abaixo da viga ou até mesmo dentro da viga, que poderia inviabilizar a parte de estrutura. Então deixamos aqui nessa posição, que seriam posições viáveis. Esse aqui, a ventilação, você poderia pensar, mas está longe do pilar, eu teria que fazer um requadro tão grande? Não, só vale lembrar que ventilação sobe, não desce. Então essa ventilação aqui, como no térreo não existe banheiro, só existe uma garagem, essa ventilação não precisa descer para a garagem. Então ela não existe lá. Apenas essa aqui, que é o meu tubo de queda, que vai realmente ele descer até o solo. Certo? Então temos duas formas de lançar aqui, onde eu vou ter um tubo de queda nesse ponto e outro tubo de queda nesse aqui, ó. E temos a parte da cozinha e área de serviço, onde vamos definir aqui, ó, um tubo de queda do lado esquerdo para minha área de serviço, e um outro tubo do lado direito seria para minha pia. Poderia vir a pergunta, né? Eu poderia descer apenas um tubo de queda para todos, já que estão todos próximos? Não. Por que não? Não é questão de proximidade. A cozinha é necessário ter uma tubulação separada, né?
porque a cozinha é gordura, então eu tenho um tubo de gordura ali no meu tubo de queda. A única possibilidade de eu poder unir tudo é se eu colocasse uma caixa de gordura abaixo de cada pia em cada apartamento, ao invés de eu colocar uma caixa de gordura lá no térreo que captasse todas as cozinhas de todos os pavimentos, certo? Não é muito viável fazer uma caixa de gordura abaixo de cada pia, mas eu já vi projetos assim, já vi execuções nesse sentido. Por que seria inviável? Além do custo ser maior, porque você teria que ter uma caixa para cada apartamento, ainda tem a questão do espaço que essa caixa ocupa. Normalmente uma caixa de gordura ela tem uma altura considerável, né? Ali na faixa ali de 60, 70 centímetros de altura. E aí para você posicionar isso abaixo da pia, sem que você invada o pavimento inferior, hoje com esses apartamentos com pé direitos baixo, seria quase impossível, principalmente porque essa caixa ainda precisa de manutenção, você precisa abrir a tampa, tirar o cesto lá de dentro, então você teria pouco espaço para fazer esse procedimento. Então o ideal é que tenha uma tubulação de gordura isolada e tenha uma caixa de gordura lá no térreo. Então vamos fazer a nossa prévia de lançamento para que nós consigamos fazer isso lá no software. Então já posicionei aqui meu tubo de queda e minha coluna de ventilação. E agora nesse primeiro banheiro eu vou fazer um lançamento que não condiz com o eixo X ou eixo Y. Ou seja, eu vou fazer um lançamento com linhas inclinadas. Ah, mas eu não posso fazer isso porque as tubulações só existem em conexão de 45 e 90. Sim, mas todos os meus tubos vão estar com ângulo de 45 ou 90 entre si. Só que não preciso que esses tubos também estejam com ângulo de 0, 90 ou 45 em relação à parede. A parede não tem nada a ver com a história. Então eu posso fazer isso aqui, ó. Pego linha e marco aqui, ó, 30 centímetros do vaso. Toma cuidado, não pode vir aqui nesse desenho e clicar aqui, ó. Porque esse desenho eu não sei que escala que ele está. Cada vaso que você utilizar num desenho arquitetônico, ele pode estar numa distância diferente. Ó, tá vendo esse aqui, ó? É até para provar isso, ó, tá 31,2 centímetros. O que iria gerar um primeiro erro lá no software, porque ele lança a 30 ou 50 centímetros de distância, depende do cadastro do software. Porque normalmente os vasos são instalados nessa distância, a parte de esgoto, ou 30 ou 50 quando é com caixa acoplada ali muito extensa, quando o meu vaso é aqueles vasos maiores que necessitam de um distanciamento maior. Mas a maioria são 30. Então, não poderia ficar preocupado com esse detalhe aqui, ó, eu vou até tirar para evitar qualquer erro. Então, o que eu faço? Eu pego linha, venho aqui na parede, ó, centralizado no vaso, e aí eu marco 30 centímetros para realmente ser compatível quando for fazer o lançamento no software. E aí eu vou desligar o F8 e vou levar essa linha para o centro ali do ponto que eu escolhi para descer. Só para recapitular, né? Se vocês não vão ter isso aqui lá, então eu vou fazer até isso. Como que eu vou fazer isso? Eu já vou aqui programar um tubo de 100, só para imaginar o espaço que ele ocupa, já que basicamente vai ser um tubo de 100 do nosso vaso. Então eu coloco um raio de 5 centímetros. E o que eu vou fazer? Para não invadir minha estrutura, né? Eu vou mover ele aqui 6 centímetros para baixo, 6 centímetros para a direita. Então ele não invade nem o pilar e nem as vigas que estariam aqui, ó. Uma viga nesse sentido e outra viga nesse outro sentido. Então ele não estaria invadindo nem nada estrutural aqui, apenas a laje em questão. E do lado eu posso fazer aqui, ó, a coluna de ventilação, né? Então essa coluna de ventilação eu imagino que será de 50 ou 75. Vou fazer a maior, né? Então ponto 0,375, né? Que é o raio de 75 milímetros. E vou mover aqui para cá uma medida aleatória aí, ó, 10 centímetros. E deixa ela aí. Então é isso que eu fiz inicialmente. Estou só fazendo aqui para que vocês consigam também. E aí eu vou levar essa linha até o eixo ali, ó, e vou gerar uma linha inclinada. Agora, essa linha inclinada, ela não é problema, desde que todas as outras também sigam esse alinhamento. Como fazer isso? Eu posso pegar essa linha e copiar. Então vai com copy,
e copio ela aqui várias vezes, ó. Vou ter várias linhas idênticas a essa outra, ou seja, todas estão paralelas. Aí eu venho com rotate, em cada um eu vou girar, uma eu giro 45, outra eu giro 90, outra eu vou girar 135. Ou seja, eu estou andando de 45 em 45. Ó. Então todas essas linhas estão ali compatíveis entre si. Ó. Essas duas são perpendiculares, essas outras duas também são perpendiculares, então eu poderia muito bem utilizar um T ou um joelho de 90. Essas duas aqui formam 45 uma com a outra, posso usar uma curva de 45 curta ou longa. Então eu tenho linhas aqui que representam muito bem minhas tubulações do banheiro, seguindo essa nova angulação. O que eu não posso fazer de forma nenhuma? É pegar essa linha e deformar ela lá, ela sai do ângulo. Então nada de fazer isso, eu só vou mover e cortar. Então o que eu vou fazer? Ó? Aqui no lavatório, vou puxar uma linha aqui, vertical, né? Vou pegar o alinhamento do lavatório e vou embutir ela 5 centímetros para dentro da parede. Então vou mover essa linha 0,05 e aí ela está exatamente 5 para dentro da parede, que é o que o programa exige. E aí eu vou mover essa linha e não pegar naqueles quadradinhos azuis para deformá-lo. Então só vou mover. Movi. O que mais que eu posso fazer? Eu posso esticar. Então eu posso pegar o extend, ó, né? E esticar aqui, ó. Esticar até o tamanho que eu quiser. Certo? Vou tirar esses daqui de dentro para não confundir. Deixa aqui de lado. Então o que eu fiz? Eu fiz uma linha aqui alinhada com o centro do lavatório, embutido 5 centímetros para dentro da parede e copiei uma daquelas linhas de 45 graus e alonguei ela. Agora eu posso pegar essa outra aqui, ó, e mover, né? Mover para uma posição assim, ó. E cortar aqui com o trim nesse local aqui. Com isso, esse aqui seria um possível local para ter o meu ralo. Nem preciso fazer o círculo, mas só para vocês terem uma noção aqui agora. Aqui teria uma caixa sifonada, por exemplo. E ela estaria de encontro para esse cano de 100 que eu selecionei. Então esse local seria um T. Então eu posso vir com o trim e cortar aqui esse pedaço. Então eu tenho todo o caminho necessário. Essa linha eu não preciso mais, né? Era só para definir os 30 centímetros da parede. Agora, o que eu posso fazer? Eu tenho uma caixa sifonada dentro do meu box. Normalmente a gente coloca uma segunda caixa sifonada, um segundo ralo, que é aquele para quando você estiver lavando o seu banheiro, fica difícil de você levar essa água desse ponto para dentro, né? Porque normalmente o box tem ali um relevo que impede essa passagem de água. Então o ideal é ter uma segunda caixa, um segundo ralo, e normalmente esse segundo ralo poderia ser em qualquer local aqui, ó, entre o vaso e o lavatório. E aproveitando o caminho direto que eu tive, eu posso tirar aqui, ó, fazer, por exemplo, um X, ó, e posicionar em um determinado local, para eu lembrar que esse local aqui, ó, é o encontro de um possível ralo que eu vou posicionar. O que mais que falta? Fazer a ventilação. A ventilação é o seguinte, ó, a maneira certa de fazer ventilação é dessa forma aqui, ó, que é o que? Eu tenho minha coluna de ventilação, porém, quando eu tiver com o meu ramal de ventilação, ele tem que subir aqui no que a gente chama de alça de ventilação, para depois ele acoplar na coluna de ventilação principal. Por que precisa fazer isso? Para evitar que volte ali questão de líquido dentro da minha coluna de ventilação. Porque a minha tubulação ela pode sofrer uma pressão negativa e a água supitar. Isso acontece. E se ela supitar, ela pode voltar aqui nesse tubo em vermelho onde o mouse está passando e subir aqui, ó, até atingir, por exemplo, a coluna de ventilação. Se essa conexão fosse reta, fosse direta, igual o mouse está mostrando aqui, ó, essa água poderia já ter caído na minha coluna. Agora, fazendo essa alça aí de uns 60, 70, 1 metro de altura, eu evito que aconteça isso, né? E só aconteceria isso se a minha pressão negativa fosse de 1 metro de coluna d'água,
para essa água suptar por 1 metro, que é muito elevado, muito improvável acontecer. Então, se você levantar aqui uma alça de 60, 65 para mais, com um objetivo até no máximo de 1 metro mesmo seria o ideal, você evita qualquer tipo de problema e isso é exigido por norma. Então, nós vamos fazer essa alça aqui paralela à minha coluna. Então, do lado da minha coluna vai ter que ter uma outra bolinha ali, ó, que representa um tubo de quase 1 metro de altura, que seria a minha alça. Então, o que eu vou fazer? Ó, vou puxar uma linha do centro aqui até em um ponto qualquer aqui, ó, onde possivelmente vai ser um tubo de 50, né? Então, esse tubo de 50,025 de raio seria a minha alça aqui, que está dentro do meu shaft. E aí, essa alça aqui, eu poderia puxar essa linha aqui, ó, formando um ângulo, por exemplo, de 90 graus. Ou até mesmo, se eu quiser girar, né, ou utilizar uma linha dessa aqui, ó, se eu quiser utilizar uma linha dessa, poderia utilizar, e aí essa minha conexão ficaria até um pouco mais próxima aqui do meu desconector, que é o meu ralo, minha caixa sifonada, que seria até mais ideal. Então isso aqui ficaria pronto, ó, onde todas essas linhas aqui, ó, representam a ventilação, né? Eu poderia colocar ela aqui, por exemplo, em vermelho, só para demonstrar para vocês. Os demais seria o meu esgoto. Teria o meu primeiro modelo de banheiro, porém esse é um modelo que tem linhas que não condizem com o eixo X e o eixo Y. E lá no software eu vou mostrar como fazer isso também para poder lançar fora das coordenadas X e Y. Esse outro banheiro da direita, eu já vou fazer um lançamento diferente, um lançamento que vamos obedecer ao eixo X e o eixo Y padrão. Então esse eu não vou fazer aquelas linhas fora da angulação. Então eu venho aqui, faço uma linha no eixo do lavatório para poder embutir 5 para dentro. Em relação ao vaso, vou tirar isso aqui de novo para não confundir e fazer uma linha de 30 centímetros aqui. Opa, 30 centímetros. E aqui eu vou programar, né, a minha descida do meu tubo de queda. 0,05 de raio. E vou trazer aqui para dentro 0,06 e 0,06 para não correr nenhum risco de encostar ali na minha estrutura. Do lado eu vou fazer ali uma ventilação, né? Então faço uma ventilação aqui de 75 de diâmetro e vou mover aqui para o lado aqui, ó, uma distância qualquer. E aí eu vou trabalhar a ventilação e o esgoto, né, o tubo de queda nesses locais, sendo que agora o meu shaft está no outro sentido, só para vocês terem um segundo exemplo. O que nós vamos fazer aqui? Ó? Eu vou levar agora o meu tubo para meu tubo de queda aqui, ó, só que não vou levar inclinado, porque agora eu quero trabalhar com os eixos X e Y. Então eu vou fazer uma linha horizontal mesmo, e aqui eu vou fazer uma linha vertical e vou rotacionar ela menos 45 graus, para que esse encontro aqui, ó, entre ambos as linhas, ó, seja um encontro de 45 graus, né? Para eu poder usar uma curva longa de 45 nessa posição. Essa linha eu vou apagar, não necessito dela mais. E agora eu tenho algumas outras possibilidades de lançamento. Algumas delas seriam: eu vim aqui, ó, embutir isso aqui 5 para dentro, né? 5 centímetros para dentro. Vamos lá, 5 para dentro. Esqueça que está em metro. 5 para dentro. Vou posicionar aqui, ó, como se o ralo meu aqui externo, a caixa sifonada externa, fosse aqui, ó, do lado de fora do box. E eu teria aqui, ó, uma outra aqui do lado de dentro, né? Então essa aqui seria a de dentro, que é a do chuveiro em questão. Essa seria a de fora para lavagem do banheiro. E ali eu vou conectar essa linha aqui, ó, no lavatório. Só que se eu fizer essa conexão como eu fiz, ela fica errada. Por quê? Porque eu fiz em um ângulo qualquer,
Se eu tirar o ângulo aqui entre essa linha horizontal e essa outra, esse ângulo está dando 129. 129 não dá conexão. O meu ralo sifonado, ele tem entrada a cada 45 graus, então teria que dar 135 e não 129. Então você nunca pode fazer isso. Como fazer então? Faça uma linha vertical que dê 90 e rotacione um ângulo que pode, né, que é 45. Ah, não coincidiu, não tem problema. O tubo vai vir abaixo ali do piso nesse sentido, aqui vai ter um joelho de 45 e aí ele vai se alongar até aquele ponto lá. Na prática, muitas pessoas iriam tentar fazer ali uma curvatura nessa tubulação e consegue sim fazer essa curvatura, fazer nesse sentido. Porém, isso é proibido por norma, né? Você fazer essas deflexões nas tubulações, que pode danificar. Mas quando é muito longe e uma pequena angulação como essa, o pessoal consegue sem danificar a tubulação. Mas no nosso projeto nunca vai poder fazer isso. E aqui eu tenho que fazer uma conexão aqui, para levar essa água para o meu vaso, que ela pode ou fazer uma curva ou deixar do jeito que está. Se achar que está meio perto, talvez tem que ter um T, tem que ter aqui a saída, talvez seja muita peça próxima da outra, você pode ir manipulando, né? Posso mover um pouco mais para o lado aqui, desde que fique fora do box. Aí eu volto a fazer essa ligação entre esses dois pontos. Vou apagar essa linha aqui para não atrapalhar, essas aqui também. E aqui eu posso cortar, né, com o trim. E posso cortar ali para que fique um pouco mais afastado. E a ventilação, né? A ventilação eu preciso daquele esquema de da minha coluna ter um pedaço de tubulação de uma altura de 1 metro, mais ou menos. Ter aquela alça minha aqui, que normalmente vai ser um tubo de 50. E depois fazer essa conexão aqui nesse último ramal de esgoto, que é o que leva o desconector, né, a caixa sifonada, no cano de 100 do vaso. Então eu pego uma linha já inclinada, já tem ela inclinada aqui, posiciono ela no centro ali e posso prolongar, né, com o extend até o nosso local ali, que eu vou puxar essa ventilação. Então essas tubulações aqui são tubulações de ventilação, né, só para lembrar. E agora a questão da cozinha, né? O que eu vou fazer aqui? Eu só vou conectar a pia nessa tubulação aqui no tubo de queda que eu já posicionei aqui, ó. Esse tubo de queda eu fiz do mesmo jeito do outro. Eu posicionei ele de uma forma que ele não encoste ali no pilar e fique dentro ali do espaço. Poderia ser onde eu quisesse aqui, ó. Só que quanto mais longe, maior vai ter que ser ali o detalhe lá no térreo para esconder esse tubo. Essa linha vai ser embutida 5 centímetros para dentro da parede. E essa conexão entre os dois tubos eu posso fazer ela girando 45 graus, que eu posso girar até essa mesma linha inicial. Vou aproveitar ela. 45 e aí eu faço essa conexão aqui. Pronto. A parte de esgoto dele está definido. E do tanque e da máquina. Por norma, né, normalmente a máquina de lavar ela tem que ir direto no sistema primário. Já o tanque precisa passar por uma caixa sifonada. Hoje existem caixas sifonadas anti-espuma, né? Que ela retém a espuma. Com isso você poderia sim conectar tanto a máquina de lavar como o tanque de lavar nesse tipo de desconector, nesse tipo de ralo, e depois sim conectar no tubo de queda. Mas o software que eu tenho aqui, eu não sei se o 2020 já atualizou, que vocês estão utilizando aí, mas nesse não tem ainda essa questão da caixa anti-espuma, né? Então, nós vamos fazer de acordo com o padrão do cadastro que nós temos, que é o quê? Colocar um ralo apenas para o tanque e a máquina uma ligação direta.
Então eu vou levar aqui, ó, fazer uma linha assim nesse sentido. Lembrando que esse é o tubo de queda, então a água está no fluxo para a esquerda. A máquina aqui eu vou pegar mais ou menos o centro dela, embora não tenha uma medida exata, né? Porque essa máquina pode ser qualquer tamanho, né? Eu posso mover aqui 5 centímetros para dentro de novo, né? E eu posso esticar essa linha de forma que gere 90 graus. Então, a água que cai aqui no tanque, ele já vai direto lá para o tubo de queda. E o da máquina, eu falei ao contrário, né? A máquina vai direto. E o do tanque? O do tanque eu posso jogar aqui, ó, o 0,05 para dentro. E aí eu poderia pensar em fazer algo assim, né? Ó. Pronto. Mas isso é proibido porque o tanque necessita-se de uma caixa sifonada para ele. Vocês podem perceber que na maioria das casas, né, a gente não encontra essas caixas sifonadas nas áreas de serviço, principalmente as térreas, né, as casas térreas. Porém, é exigido. Mas o pessoal costuma conectar todos os tanques já um ao outro e já levar direto para uma caixa de inspeção. Isso acaba tendo problemas com relação ao mau cheiro, né? Por mais que exista ali o sifão no meu tanque, eu necessito ali, entre o desconector e a saída, tirar uma ventilação ali secundária para eu poder fazer o mesmo que é necessário no banheiro, né? Retirar aquele gás que fica ali dentro da tubulação, que pode acabar supitando até o nosso sifão. Então, nesse caso, eu não posso fazer essa conexão direta. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu posso descer esse tubo aqui um pouco para baixo, por exemplo, em uma dada posição qualquer. Imaginar que a minha caixa, ela se encontra aqui abaixo do tanque. Normalmente esses tanques é aberto embaixo, né? Eles têm um detalhe em cima, mas embaixo ele reduz e é aberto. E é um ótimo local para ter ali, um local para poder rapar a água ali dessa região para esse local, para esgotar essa água. E aqui eu faço uma linha e rotaciono, né, essa linha aqui, menos 45, e faço essa união aqui, ó. Pronto, o que eu fiz? Levei a água primeiro para um ralo, né, uma caixa sifonada, e depois ela levou diretamente para o tubo de queda, onde também teve uma conexão com a máquina. Essa conexão com a máquina também poderia ser, por exemplo, em ângulo de 45 graus, né? Ela poderia ser nesse sentido também, sem problema nenhum, e aqui utilizaria uma junção ao invés de um T. Mas eu não vou fazer isso, porque nosso espaço está um pouco curto, e eu ainda pretendo tirar as ventilações. Outra questão que normalmente não acontece muito. Em área de serviço e cozinha, em muitos casos, às vezes não faz a ventilação. Até mesmo em alguns cursos da própria AutoQI, faz alguns exemplos de área de serviço e cozinha sem a necessidade da ventilação. Porém, é importante ter em alguns casos. Por que eu falo alguns casos? Porque realmente tem alguns casos que não teria tanta necessidade. Por exemplo, aqui, ó, essa tubulação é muito pequena entre a própria pia e o tubo de queda. Então é pouco tubo para acumular o mau cheiro. Então o próprio sifão aqui já consegue suprir esse pequeno espaço de acumulação de ar. Agora, quando esse tubo é muito grande, onde pode acumular muito ar, então acaba que a necessidade cada vez se torna maior. Mas eu vou fazer aqui só por questão de vocês visualizarem como é esse lançamento. Então aqui, ó, eu vou tirar desse último trecho, porque teria que ser desse último trecho, né? Que é outro problema no software, às vezes não está aceitando tirar a ventilação desse local, sendo que é o local correto, certo? Porque a volta aqui, ó, até na caixa, né? Teria que ser em algum desses pontos aqui, na volta até na caixa. E se você tirar a ventilação nesse ponto, ele pega até o mau cheiro que vai para a máquina, né? Mas também eu poderia muito bem tirar nesse ponto por ficar cada vez mais próximo aqui no meu ralo sifonado. Então poderia tirar minha caixa sifonada, né? Poderia tirar dessa região também. Então ficaria a critério de vocês a retirada aí. Eu vou posicionar aqui mais afastado, só para mostrar como seria isso no lançamento. Giro 45 graus aqui, ó,
e vou passar uma tubulação a uma distância qualquer aqui, que eu não tenho um valor exato. E vou aproveitar a mesma ventilação aqui da cozinha e da área de serviço. Então aqui eu posso rotacionar menos 45 aqui, fazer essa união, ou seja, esse gás vem para a esquerda, esse outro vem para a direita, e o que vai acontecer? Eles vão subir aqui nessa paredinha que existe, ó. Vai subir aqui com aquela questão da alça, né, de 1 metro só, e vai conectar na nossa coluna de ventilação que está posicionada aqui, ó. Certo? Isso aqui poderia ser assim, poderia ser mais próximo aqui para economizar um pouco de tubo, então seria na posição que vocês acharem mais viável aí, porque não teria nenhum problema em relação a isso, ó. Então posicionaria em um ponto ali que fosse útil para o nosso lançamento. Pronto, feito isso eu já tenho uma ideia de como lançar e poderia tranquilamente espelhar esse detalhe para que o meu detalhe do outro lado ali, do lado direito, fosse exatamente idêntico, o que poderia resultar até também no espelhamento lá no software para economizar tempo. Então teria aqui também um espelhamento aqui, e com isso teria toda essa parte do pavimento tipo lançado. Posso ir para o térreo agora. O que eu vou fazer no térreo? Eu vou pegar esses tubos, ó, esse tubo de queda, esse segundo tubo de queda, esse terceiro tubo de queda, aqui, ó, esse outro, aqui também, e esse último aqui, ó, e vou copiar ele para o térreo. Então, vou copiar aqui no local que eu conheço, lá, ó, aqui no centro da escada, e vou levar aqui para o centro da escada. Pronto, posicionei, ó. Uma coluna ficou aqui, eu até tinha feito um enchimento do pilar para esconder esse tubo. Aqui teria um outro também já com preenchimento. Aqui seria o da cozinha, aqui o da outra cozinha. Esse aqui seria o da área de serviço e esse do outro banheiro. Já tinha um aqui, né? Deixa eu apagar, copiar novamente para não correr o risco de confundir. Então, eu vou copiar aqui de novo, ó, do centro da escada até o centro aqui, que eu já tinha um ali. Então, pronto, ficou bem posicionado. Agora, no térreo, o que nós vamos fazer? Vamos conectar esses tubos para fazer aquele cálculo que nós fizemos na nossa aula, que é aqueles condutos horizontais, né? Os nossos subcoletores e os coletores, para que isso seja encaminhado para a rede pública de esgoto ou para uma fossa séptica sumidouro, que nós vamos fazer aqui nesse projeto. Como fazer isso? Ó? Em cada descida dessa coluna, eu faço uma conexão dela aqui, ó, em um possível local onde vai ter uma caixa. Deixa eu imaginar uma caixa aqui qualquer. Vamos imaginar uma caixa aqui, ó, de 60 por 60, só para ter uma noção de espaço, porque lá no software ela vai lançar automático. Então eu tenho aqui uma caixa de 60 por 60, vou fazer um X interno aqui só para definir o eixo, o centro dela, né? E vou, por exemplo, mover ela aqui para um possível local onde ela vai ser encontrada, certo? E agora, essa linha, você tem que definir aqui dentro do seu lote qual o caminho que vai percorrer esse esgoto até a minha fossa séptica sumidouro. Lembrando que uma das melhores posições para a fossa séptica sumidouro seria na parte frontal da edificação. Nesse caso aqui, essas paredes aqui são laterais, né, dividindo com vizinhos laterais, essa é a de fundo. E essa linha aqui onde eu estou selecionando é a frente da edificação, onde tem a entrada e saída de veículos. Entrada e saída. E essa região aqui é um jardim ali de entrada, um gramado, que é um ótimo local para fazer uma fossa séptica sumidouro aqui na frente. Então o que eu vou fazer? Eu vou levar essa tubulação até lá, ó. Então eu venho com essa tubulação até um determinado ponto, por exemplo aqui, e vou levar ele lá para frente, ó. Nesse caminho eu posso ir acumulando a questão da minha unidade Hunter de contribuição.
Então eu posso vir, por exemplo, aqui, que é uma área de serviço, eu posso vir e conectar aqui nesse ponto. A cozinha venho e conecto ali também. A outra cozinha faço também essa conexão. E essa área de serviço também faço essa conexão. Então, nesse caminho percorrido aqui pelos dejetos, né, eu tenho várias conexões. Aquelas que não forem de gordura, eu posso conectar direto e colocar uma caixa de inspeção, uma caixa de passagem, que seria essa aqui, ó, uma área de serviço. Essa aqui seria uma área de serviço. E aqui, na mudança de direção, também preciso de colocar uma caixa. Agora, o que acontece nessas aqui que são caixas de gordura? Eu tenho que colocar uma caixa de gordura aqui antes, ó. Tenho que posicionar uma caixa de gordura aqui antes de encontrar com o sistema principal, a tubulação principal. Então, eu posso fazer exatamente como eu fiz aqui, ó. Só vou movimentar um pouco mais para cima, porque se essa caixa realmente for de 60 livre, ela tem a espessura de parede ali para fazer seu fechamento e está muito perto da minha construção. Então, vou mover aqui uns 12 centímetros para cima, ela fica um pouco mais centralizada. Então, essas aqui seriam minhas caixas de gordura. Lembrando, por que a gente fez isso? Por que eu não posso ter essa caixa aqui, ó, no caminho? Porque caixa de gordura não pode receber água que não seja de gordura. Então, o que vai acontecer? Aqui está fora do eixo, né? Então, o que vai acontecer? Essa água, ela primeiro vai descer, a gordura vai descer e vai passar por uma caixa de gordura, onde vai reter a minha gordura, e depois da saída dela, que teoricamente é uma água ali onde foi retirado as partículas de gordura, ela já pode sim agora se conectar com a tubulação principal ali, certo? Então, por isso que essa caixa está aqui separada. Essas caixas eu acabei pegando aqui no lugar errado, ó, e aí ficou todas fora do padrão. Então, eu venho aqui corrigir todas. Então, toma cuidado com isso, ó. Isso é uma coisa que acontece muito aí, eu vi muitos errando no hidráulico, justamente esses erros de programação no CAD. E aí, na hora que vai lançar lá, esse pequeno errinho acaba gerando grandes problemas lá, como no caso para conectar uma tubulação ou até mesmo para gerar uma peça de utilização. Fala lá que não existe nenhuma peça que tenha aquela angulação que está prevendo, porque está um pouco fora. Então, essa passagem está toda ok, ó, toda essa tubulação vai seguir o fluxo para a direita. Eu vou imaginar uma fossa séptica nesse ponto aqui, ó. Então, por exemplo, imaginando uma fossa séptica qualquer, não sei o tamanho dela, vamos dimensionar lá, né? É claro que vocês já podem fazer seu dimensionamento aí à mão para ter uma noção de que tamanho que é, mas basicamente, ó, eu posso fazer aqui só uma prévia aqui, ó, de uma região que ela vai ocupar lá, E o sumidouro também vou fazer uma prévia aqui da região que vai ocupar. Vou colocar aqui um diâmetro de 3 metros, mover um pouco mais para baixo. Então, a região que o sumidouro vai ocupar seria uma região próxima a essa aqui, ó. Então, a fossa séptica e o sumidouro, para a gente poder lançar lá no software. Só que ainda falta algumas coisas, ó. Por exemplo, temos um outro banheiro do lado de cá, ó, que eu poderia muito bem pegar essas linhas aqui, ó, e fazer o que? Espelhar ela pro lado de lá, ó. Só tem que tomar cuidado, porque como eu fiz uma coluna de cada lado sem fazer uma distância exata, pode ser que eu não coincida. Aqui coincidiu que eu tinha tirado 6 e 6, né? Então coincidiu exatamente. Ainda falta o que? O banheiro de baixo. Esse banheiro de baixo eu tenho que prever ele aqui, ó. Como que a gente faz quando é uma construção, né? Uma construção térrea. Então, essa construção térrea não tem o tubo de queda, né? Já estou no térreo, toda a tubulação de esgoto já fica ali no solo. Então, eu só levo direto para a caixa. Ou seja, eu posso pegar aqui do vaso, ó, jogar de novo 30 aqui para dentro, nada de usar essas linhas aqui desse desenho, ó. Esse aqui está em bloco, não dá para apagar. Então, desse 30 aqui, ó, desse 30 aqui,
eu vou levar uma linha horizontal. E aqui eu vou até unir com essa linha vertical aqui. E, consequentemente, eu vou ter minha última caixinha ali para poder fazer a conexão aqui. Mais uma caixinha. E agora, como conectar o lavatório nesse vaso, né? Eu posso vir aqui e fazer como fiz lá em cima. Faço uma linha guia no centro do lavatório, movo ele aqui 5 centímetros para dentro da parede. Faço uma linha qualquer e vou rotacionar ela 45 graus negativo aqui para dentro do banheiro. E aonde que deu aqui, eu posso escolher onde eu quiser para colocar uma caixinha, né? Uma caixa sifonada. Como não tem box nem nada, é até melhor ficar aqui nesse canto, ó. Então eu posiciono mais ou menos onde vai ser ele. E faço isso aqui, ó. Corto com o trim. Pronto. Tenho o local possível para colocar aqui um ralo, né? Uma caixa sifonada. Vai ser nessa região aqui onde eu fiz essa bolinha. E a melhor união aqui entre esse tubo com o de 100 é em um ângulo de 45, né? Que tem um fluxo melhor dos dejetos. Então, se eu girar, fica melhor ainda para poder colocar uma junção, um Y. E é claro que eu preciso de uma ventilação ainda, né? Então, eu poderia colocar uma ventilação aqui, ó. Como essa ventilação possivelmente vai ser só um tubo de 50, o tubo de 50 pode ficar dentro da estrutura. Então, eu poderia deixar esse tubo aqui. Copiar um pouco para o lado, né? Porque eu preciso de ter aquela alça. Nesse caso nem preciso, né? Nem precisaria de ter a alça, por quê? Porque esse tubo não desce, só sobe. Então se ele só sobe, eu não precisaria de ter a alça no primeiro. Mas eu vou fazer assim ainda por questão que está muito próximo aqui. Ou assim, ou se eu utilizar já uma linha aqui virada nesse sentido. Então, quando é só terra, não precisa daquela alça. Por quê? Se esse tubo só inicia daqui para cima mesmo, então, normalmente, esse tubo vai vir e vai subir. Não tem possibilidade da água descer. Então, mesmo se der uma pressão negativa, ele vai encher um pouco essa coluna de ventilação e depois vai esgotá-la novamente. Nos outros casos, que é predial, que tem essa questão. Então, poderia deixar tanto dessa forma como eu acabei de deixar aqui agora, como poderia também deixar como eu tinha deixado há poucos momentos atrás, certo? Ficaria a critério aí. Lembrando que esses dois aqui representam ventilação, vou colocar em vermelho, e lá em cima tinha várias tubulações de ventilação aqui, ó, só para vocês não confundam, essas aqui seriam todas de ventilação, né? Todas essas aqui seriam de ventilação. Então aqui só vou mudar para vermelho para que não esqueça. Com isso eu tenho tudo que eu preciso para poder trabalhar no nosso software agora. Lembrando que salve em 3 arquivos diferentes, um para o térreo, um para o tipo e um para a cobertura, para que nós consigamos lançar lá individualmente cada um desses desenhos. Então, vou interromper a aula aqui para poder começar o lançamento lá, para não ficar uma aula muito longa. Então, valeu, pessoal.